As prestadoras, elas têm banco de dados lá para fazer oferta com diversos clientes, diversos prospectos, ou seja, empresas que têm possibilidade de virar seus clientes. Nesse fluxo, a maioria dos contratos que você recebe são de empresas terceirizadas pelas prestadoras. A maioria, se não todas. Mas existem algumas regras que você não deve ser perturbado sobre esses contratos. Lembrando que a resolução da Anatel 632 tem um artigo lá, o terceiro, em uma das opções que é: você tem o direito a não receber mensagens publicitárias sem consentimento. Por exemplo, nos contratos que você faz do serviço de telecom, principalmente telefonia móvel, tem uma casinha lá, um quadradozinho para você assinalar que você não aceita receber esses contatos ou que você aceita. Então, você tem esse direito. Um exemplo que acontece quando você vai fazer renovação contratual em algumas prestadoras, você pode ter seus dados vazados para outros prestadores de serviço da mesma operadora. Então, eu fui fazer um contrato de telefonia uma vez com uma empresa, telefonia fixa, e o contrato não andou e um outro vendedor ligou para mim oferecendo serviço, dizendo que aquele contrato não tinha passado e que ia dar andamento. E eu disse: opa, primeiro, não sei quem é você, porque você me ligou, e ele simplesmente que viu o meu telefone lá no sistema da prestadora. Então, tenham cuidado com esse tipo de fluxo, veja qual é o telefone que você está informando, porque você pode receber contatos indevidos até da própria prestadora. Então, isso é algo que você precisa também ter cuidado. A parte dos dados do gestor de telecom, tá? Eles devem ser protegidos, no meu ponto de vista, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Até onde eu entendo, os dados de clientes ou de gestores de contrato, que são nome, CPF, o endereço de e-mail, telefone e por aí vai. Esses dados precisam ser guardados, guarnecidos. Só que a prática no mercado é que algumas empresas conseguem esses dados das prestadoras de telecom. Não acredito que seja porque a prestadora deixou isso ser vazado, mas sim porque existe algum meio de pegar essas informações, mesmo que não estejam atualizadas. Quando eu trabalhei, por exemplo, na própria operadora, eu recebia um mailing, uma lista de ex-clientes que já tinham passado pela prestadora e estavam lá os dados. Aí, ok, você é um funcionário, você recebe os dados, mas isso também podia ir para um prestador de serviço. Existe um processo que pode compartilhar essa informação, mas hoje em dia é mais arriscado ter esse compartilhamento dos dados dos gestores pelas prestadoras, mas é possível rastrear. Todo contato que eu recebo de alguém passando alguma oferta, a primeira coisa que eu pergunto é: de onde você pegou meu telefone? De onde você pegou meu e-mail? Como é que você chegou até a minha pessoa? E aí é uma maneira que eu me protejo de atos que eu considero errados. Quando eu vou falar com uma pessoa, eu digo: tudo bem, meu nome é Kleber e eu cheguei a falar com você por causa de tal situação, ou encontrei seu número em tal lugar, ou alguma pessoa me indicou para falar com você. E aí você se identifica de como você fez essa descoberta do telefone, endereço de e-mail, algo do tipo. Eu acho que é a maneira correta. Mas você deve receber constantes contatos. Além disso, ou seja, a forma que você recebe ofertas pode ser via e-mail. E via e-mail existe um certo risco. Dois, no meu ponto de vista. Uma coisa chamada phishing, que é uma pessoa mal intencionada, pega um e-mail, cria muito parecido com a prestadora, pega algumas informações e manda para você, com o objetivo de você clicar num botão. Você clicando no botão, ele pode colocar um vírus no seu computador, ou no seu celular, ou ele pode invadir o sistema da sua empresa e fazer alguma coisa errada. Existem várias situações. E outra é aplicar um golpe. A pessoa pega lá o documento, manda para você: segue boleto. Você não teve tanta atenção, ou não viu o endereço de e-mail, ou o golpista, vamos dizer assim, ele é muito parecido o fluxo com a sua prestadora, e você vai lá e paga um boleto para uma empresa incorreta. Não é sua prestadora de telecom. Então, cuidado com essas ofertas que você recebe e também com essa possibilidade que você tem de receber e-mails indevidos
com a oferta que você contratou. Os contatos que você recebe por telefone, isso é uma empresa de telemarketing ou uma empresa de vendas, que a consideração principal que eles querem é vender. Então eles vão ligar para você oferecendo serviços. Existe a lei do Não Me Perturbe, que é um site também que você pode ir lá e se cadastrar. E esse exceto de contatos, por exemplo, se você receber uma ligação hoje e depois outra manhã, todo dia, ou várias ligações no mesmo dia, você pode considerar uma coisa que está lhe atrapalhando. E aí você pode fazer contato com a prestadora ou você fazer contato com quem está fazendo contato com você de forma de identificar quem é aquela empresa, que a gente sabe que não é exatamente a prestadora, e tentar ver outro meio de impedir e cessar esses contatos. Mas se isso não for possível, você pode entrar por meio judicial. O importante é anote o número que está lhe ligando e também a hora. Pegando essas informações, bota num papel, num caderninho ou em algo do tipo, e você vai ter essas informações para poder, se necessário, for brigar com a prestadora ou fazer alguma ação judicial, você tem a comprovação. Uma forma que eu faço para evitar aborrecimento quando eu vejo que alguma ligação de call center ou algo do tipo, que pode ser televendas, cobrança ou alguma outra ação, é no celular bloquear o número. Isso é simples. Você bloqueou, você vai deixar de receber aquelas ligações. Por quê? Você recebendo, vamos supor, uma ligação por dia indesejada e você bloqueando, em 30 dias você bloqueou 30 números. E aí aquela empresa ela não vai ter tantos números assim, que seja de forma ilimitada, e você vai deixar de receber os contatos daquela determinada empresa. E como eu já trabalhei em call center de uma prestadora, eu entendo como é que faz esse processo. E eu também tive contato com a área de crédito e cobrança, que é uma área que utiliza muito o call center, muito as técnicas e tecnologias para otimizar o tempo dos atendentes. Então, algo que acontece, que existem algumas empresas que até prestam serviço sobre isso, é a venda de um sistema, como sendo um robô, para automatizar esses contatos. Por exemplo, você deve ter recebido alguma ligação em algum dia e que você atendeu e não escutou nada e a ligação caiu. Ou que você ouviu alguém dizendo alô ou algo do tipo e a ligação caiu. O objetivo daquilo é que seja feita a ligação e alguém atendeu. Se alguém atendeu, ele está perto do telefone. Aí o sistema diz, esse usuário aqui está perto do telefone, agora eu vou ligar por um humano. E aí é feita a ligação de forma automática e um atendente aí sim, na ligação seguinte, vai falar com você. Existe, por exemplo, esse tipo de ação quando alguma empresa de telemarketing ou empresa de vendas quer fazer ofertas de promoções. Também é possível fazer dessa forma e você tem como fazer esse bloqueio dessas chamadas que você considera indesejadas. Mas também existem aquelas ligações, aqueles contatos que são ofertas boas. E aí você tem que avaliar caso a caso dessas ofertas que você recebe.